Olá, caros amigos da Casa de Alta de Souza. Vamos para o nosso estudo de hoje, sábado, dia 2 de janeiro, começando com a leitura de abertura do livro Rumo Certo, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. A lição 24, vantagens ocultas. Todos precisamos de reconforto nos dias de aflição. Isso é justo. Importa, entretanto, observar que a divina providência não nos envia dificuldades sem motivo. Entendendo-se que o Senhor não nos relega às próprias fraquezas e nem permite venhamos a carregar cruzes incompatíveis com as forças que nos caracterizam, fujamos de buscar a consolação por flor estéril. Aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima para fixarmos o valor que a experiência nos oferece. Não nos propomos a louvar situações embaraçosas, nem a elogiar os fabricantes de problemas, mas é preciso reconhecer as vantagens ocultas decorrentes das provações que nos visitam. Quem conseguiria configurar o abismo a que seríamos arrastados pelos caprichos aos quais muitas vezes nos entregamos confiantemente se a desilusão não viesse despertar-nos? Quem poderia medir os espinheirais da discórdia em que chafurdaríamos o espírito na equipe de trabalho a que pertencemos, se lutas e lágrimas sofridas em comum não nos ensinassem o benefício do entendimento e da união? Ingratidão, em muitas circunstâncias, é o nome da bênção com que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes determinados, a fim de que a cegueira não nos induza ao desequilíbrio. Obstáculo, no dicionário da realidade, em muitas ocasiões, expressa apoio invisível para que não descambemos na direção das trevas. Nossas provas, nossas bênçãos. Reflete nos males maiores que nos alcançariam fatalmente amanhã, se não fosse o socorro providencial dos males menores de hoje, e reconhecerás que todo contratempo aceito com paciência e serenidade é sempre toque do amor de Deus, alertando-nos o coração e guiando-nos o caminho. E assim vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai maior, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo maior, aos bons espíritos que nos acompanham, pedindo para que abençoem o nosso estudo de hoje, para que as palavras que lemos e que vamos meditar, e sobre as quais vamos meditar possam nos servir de alavanca para o nosso desenvolvimento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, o estudo de hoje, o tema é Socorro Espiritual, do livro Dimensões da Verdade, ditado pela Joana. É um estudo que a mim, particularmente, me fez pensar na questão da nossa vigilância, porque quando Jesus nos aconselhou a vigiar e orar, muitas vezes essa nossa falta de vigilância e com certeza a nossa falta de orações, de preces, que nos faz descambar aí por caminhos errados. Então, o texto começa nos falando sobre a questão das nossas lamentações frente aos nossos infortúnios. Então é aquela coisa da gente ficar reclamando, tudo que dá errado a gente acha que Deus nos abandonou, que os bons espíritos não estão olhando por nós, que o mundo e o universo conspiram contra nós. E é um caso de invigilância também, porque até de acordo com o texto que lemos antes aqui do Rumo Certo, esses males, muitas vezes pequenos, podem nos servir de treinamento para males maiores e para provas maiores que vamos precisar enfrentar. Então, a nossa invigilância não permite que nós aproveitemos muitas vezes as lições que vêm com esses males. O próprio planeta está vivendo essa pandemia, e
E aí a gente se pergunta, né? Será que a humanidade está aprendendo alguma coisa com esse problema enorme aí, esse problema aí de escala mundial? Será que nós estamos aproveitando alguma coisa dessa lição? Será que nós vamos sair dessa tormenta melhores? É algo que nós precisamos meditar. Uma outra coisa importante, né, que para mim também remete à questão da vigilância, né, e da oração, é o nosso egoísmo, né, se manifestando, nosso orgulho se manifestando, quando nós obtemos os sucessos. Da mesma forma que nós somos rápidos em reclamar da espiritualidade, em reclamar de Deus, em nos lamentarmos quando as coisas dão erradas, nós somos rápidos também no momento em que os sucessos nos alcançam, em que somos bem-sucedidos nos nossos planos, nas nossas metas, né, e que somos agraciados aí, né, com os nossos sucessos. Nós somos rápidos também em esquecer de agradecer e em esquecer que todos esses sucessos são frutos, sim, do nosso esforço, com certeza, mas também da ajuda que nós temos dos bons espíritos que nos amparam, que nos aconselham, e das nossas, e são consequências também, esses sucessos, dos nossos infortúnios, né? Porque é no nosso infortúnio que nós aprendemos a sermos mais fortes, e sendo mais fortes, nós conseguimos obter o nosso sucesso, seja ele profissional, financeiro, familiar, amoroso, o que quer que seja. Os nossos sucessos são consequência das dificuldades, né? Eles têm a raiz deles nas dificuldades que nós enfrentamos, e se soubemos aproveitar e aprender, esses sucessos chegam até com mais rapidez, com mais facilidade. Só que, infelizmente, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e a nossa invigilância, que é uma consequência do orgulho e do egoísmo, a nossa invigilância não nos permite refletir sobre essas bênçãos que nós recebemos e principalmente em podermos compartilhar essas bênçãos, porque no sucesso financeiro, raramente a gente pensa em fazer alguma coisa de caridade com o dinheiro que a gente ganha. No sucesso familiar, nós nos fechamos na nossa concha, nas nossas casas, e não nos preocupamos com quem está dormindo na calçada, com quem está, com aquelas famílias que estão em desequilíbrio, né? Então nós nos fechamos na nossa concha e esquecemos do próximo, né? No nosso sucesso profissional, muitas vezes, a soberba também nos alcança, e nós passamos a pisar, né, naqueles que ficaram para trás, ou naqueles que estão sob nosso comando. Então, é a nossa invigilância, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que muitas vezes tomam conta da gente até no momento de sucesso, e que acabam tornando esse sucesso até mais efêmero, porque a queda também é chega muito mais rapidamente. E no texto também nos é dito aqui sobre a questão dos outros, né, de outras pessoas que sofreram, e aí me vem uma imagem que eu sempre guardo comigo, de uma conversa uma vez com um amigo tomando um café, né, da questão da gente não usar a miséria alheia para nos consolar, né? A gente não deve usar o infortúnio dos outros como um consolo para nós, e sim verificar no infortúnio dos outros o que levou essas pessoas a chegarem nessa situação, e principalmente aprender como essas pessoas encaram, com a coragem que muitas dessas pessoas encaram dificuldades, provas duríssimas, e encaram aquilo com uma serenidade que chega a impressionar. E é nesse sentido que eu acho que a gente precisa olhar também para o infortúnio dos outros, não só no sentido de ajudar, né, no sentido da oportunidade de prestarmos uma caridade, mas também no sentido de aprender, né, como se chegou àquela situação, e com que coragem que aquelas pessoas enfrentam essas situações que muitas vezes em nós mesmos nos levariam ao desespero, à revolta.
E a gente vê essas pessoas encarando de forma bastante equilibrada, bastante serena e com uma coragem realmente impressionante. E no texto também nos fala, né, Joana nos fala de quantas vezes os nossos benfeitores espirituais nos aconselham e nós não ouvimos, né? Quantas vezes e o texto nos diz, né, que os nossos amigos espirituais estão sempre próximos de nós, mas ao mesmo tempo longe, em razão da nossa baixa vibração, em razão da nossa, aí de novo, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E é como aquela situação, né, em que a ajuda está aqui na nossa frente e nós simplesmente não vemos porque estamos com os olhos fechados em razão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas baixas vibrações, dos nossos pensamentos, né, negativos que nós cultivamos. E eu acho que isso é algo que a gente precisa meditar muito, principalmente no momento que a humanidade atravessa, né? A gente precisa ter serenidade para... Nós estamos tendo uma oportunidade gigantesca de aprender e de nos melhorarmos. Então nós precisamos olhar para essa pandemia com olhos de alunos, com olhos de alunos e tentarmos ver o que o mestre está tentando nos passar com essa dificuldade que a humanidade está enfrentando. Então é nesse sentido que eu acho que a gente precisa aproveitar esse socorro espiritual que dá o título aí ao nosso texto, né? O socorro está próximo, o socorro está à nossa disposição. Nós precisamos olhar então para esse infortúnio e buscar esse socorro, mas buscar esse socorro sob a forma de prece, sob a forma de humildade, de praticarmos a humildade e vermos o que é que Deus está nos oferecendo de aprendizado, o que é que a espiritualidade que governa o nosso planeta está nos oferecendo de oportunidades para que nós evoluamos, né, com essa pandemia. O texto encerra, né, citando a parábola do filho pródigo, né, e é nesse sentido que a gente precisa entender que nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos dos bons espíritos, nós nos afastamos do socorro que está sempre à nossa disposição e a gente precisa internalizar que esse socorro, que fomos nós que nos afastamos. Não é o socorro que desapareceu, o socorro estará sempre à nossa disposição. Então, assim como na parábola do filho pródigo, nós precisamos retornar àquele pai amoroso, aquele pai carinhoso que nada mais quer do que o retorno dos seus filhos amados. Então, já que nós, se meditarmos um pouco, vamos ver que somos nós que nos afastamos, somos nós que nos afastamos do bem por nossas decisões, somos nós que nos afastamos do Pai pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. O Pai continua nos esperando e isso é um consolo inestimável, isso é um combustível, um alimento inestimável para que nós possamos então refletir e tentar buscar o caminho de volta ao Pai, porque Ele certamente está nos esperando, Ele nos ama e tudo o que Ele quer, assim como o Pai lá da parábola, tudo o que Ele quer é seus filhos de volta e Ele está nos esperando de braços abertos. Dessa forma, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade dessa lição, agradecer aos bons espíritos que fazem com que essas lições, esses textos cheguem a nós, que nós possamos realmente aproveitar, ler e reler esse e outros textos e que possamos tirar alguns minutos do dia para meditarmos sobre essas palavras, meditarmos sobre essas lições que estão aqui à nossa disposição e basta a gente abrir esse livro esse livro de bênção que Deus nos dá. Então, graças a Deus, Senhor, mais uma vez te agradecemos aos bons espíritos que nos acompanham, agradecemos a Jesus, nosso mestre maior,
Pedimos que abençoe o nosso ano que começa, que nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte para que esse mundo melhore, fazer a nossa parte para combater essa pandemia, que os médicos espirituais ajudem nossos cientistas a descobrir o caminho de saída, mas que nós nos empenhemos a fazer a nossa parte, que é o que nos cabe, que é o que vai realmente ajudar ao nosso mundo a melhorar. Fica conosco, Senhor, abençoa nosso dia, abençoa nossas casas, que assim seja, graças a Deus.